Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Honre o Senhor. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se no livro de Provérbios, no capítulo 3, a partir do verso 1, os versos 1 a 10 mais especificamente, que dizem assim: Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do teu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie nos próprios entendimentos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso é como um remédio para o corpo e refrigério para os ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias da sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Nesse texto nós encontramos alguns princípios aqui muito importantes. Antes de falar sobre o texto especificamente, me permita dar para você aqui algumas informações importantes a respeito de Provérbios. O livro de Provérbios, como é mencionado no nosso guia de estudos, logo no primeiro parágrafo, ele é realmente muito interessante. Ele não está falando aqui basicamente daquilo que é certo e daquilo que é errado. Ele está falando aqui muito mais a respeito da questão da sabedoria e da tolice. É tanto que o primeiro parágrafo do nosso guia de estudos fala o seguinte: o tema do livro de Provérbios tem mais a ver com sabedoria e tolice do que com certo e errado. Nesse livro, vemos os benefícios da sabedoria e as armadilhas da insensatez ou da tolice. Quando você olha para a vida humana e algumas coisas que às vezes parecem que não fazem tanto sentido, e quantas são as pessoas que olham para a Bíblia, para a palavra de Deus, e dizem assim: não faz sentido nenhum obedecer a Bíblia, eu vou perder a minha liberdade, eu quero viver do jeito que eu gosto, senão eu não vou conseguir ser feliz. E o mais interessante é que até hoje eu não consegui encontrar uma pessoa que verdadeiramente consiga ser feliz quando se afasta do caminho do Senhor, quando se afasta do assim diz o Senhor. Mas isso também é básico, né? Quando você compra um aparelho eletrônico, quando você compra quando você compra qualquer equipamento para poder usar, junto com ele vem um manual de instruções que vai te dizer: olha, não use esse aparelho dessa maneira, mas use daquela. Quando você for utilizá-lo, ao invés de usar esse mecanismo, utilize aquele. E você encontra uma série de orientações que vão te ajudar a extrair o máximo daquele mesmo aparelho. Mas e se uma pessoa quiser fazer uso daquele aparelho do seu próprio jeito? Não vai funcionar. Ou na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, por assim dizer, ele não vai conseguir alcançar o maior objetivo em relação àquele mesmo objeto. A Bíblia é o nosso manual de instruções. E o livro de Provérbios, ele vai dizer: tem muita gente que se acha inteligente, mas que é tola. E gente que parece que está fazendo escolhas boas, mas que está fazendo escolhas ruins. Deixar de seguir o assim diz o Senhor não vai fazer de você uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz, uma pessoa com prosperidade. É tanto que o próprio capítulo 3, ele já começa com a seguinte ideia: olha, não se esqueça dos meus ensinamentos, mas guarde no seu coração os meus mandamentos. Escreva nas tábuas do seu coração, não apenas nas tábuas da lei que se encontravam lá dentro da Arca da Aliança. Ele está dizendo: olha, coloque esses mandamentos no teu coração. E ele vai explicar o porquê. Ele vai dizer que a bondade e ao mesmo tempo a fidelidade estarão com você. E mais do que isso, ele vai dizer que nós vamos encontrar favor e ao mesmo tempo boa compreensão diante de Deus e das pessoas. Por quê? Porque o que Deus colocou na sua palavra serve não apenas para que nós possamos: eu quero ser abençoado por Deus. Claro que sim, Deus tem bênçãos para a gente, mas não é só isso. Quando você segue os princípios da palavra de Deus, você vai viver bem com Deus e ao mesmo tempo com o próximo.
E aí vem aqui uma parte muito interessante. Ele vai dizer, confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. O que ele está falando é o seguinte, mesmo que possa parecer para você que é muito melhor você seguir numa direção oposta à direção proposta por Deus, isso não vai terminar bem. Isso não vai fazer de você uma pessoa feliz. Isso não vai fazer de você alguém melhor. Eu me lembro, por exemplo, de um rapaz que me disse uma vez, há muitos anos atrás, eu estava começando o meu trabalho como evangelista na Associação Central Sul-Rio-Grandense, lá no Rio Grande do Sul. Estava fazendo uma campanha de evangelismo lá na cidade de Caxias do Sul, quando numa das noites que eu estava pregando numa determinada igreja, um jovem muito bem sucedido me procurou e disse, pastor, eu quero muito receber a bênção de Deus, eu sinto que Deus está me chamando, o Espírito Santo está falando no meu coração, eu tenho a plena convicção de que o caminho que eu devo seguir é esse. Entretanto, pastor, eu sou jovem ainda, eu tenho uma vida toda pela frente, eu estou bem dentro do contexto da minha empresa, eu vou ter que tomar algumas posturas, eu vou ter que me preservar de tomar alguns caminhos, não é que são caminhos errados, mas são caminhos que não são aprovados pela Bíblia. Então eu vou acabar tendo dificuldade e eu não vou conseguir crescer tanto quanto eu gostaria. Então eu vou lhe falar qual é a minha ideia, qual é o meu plano, meu propósito. Eu quero continuar trabalhando, eu quero conseguir ficar rico e lá no final da minha vida, quando eu já não tiver mais que dirigir uma empresa ou coisa parecida, então eu vou para Deus. E aí eu acho que vai dar certo. Eu falei para ele, bom, você tem que tentar descobrir quando é que Deus está te chamando. Mas isso não adiantou muito, ele acabou seguindo o seu próprio caminho e quero te dizer que como empresário, como alguém do ramo dos negócios, ele cresceu muito, mas cresceu muito mesmo. Em termos, com um olhar humano, ele fez uma fortuna. Mas no meio do caminho, e eu estou te falando aqui de pelo menos, o meu encontro com ele foi no ano 2008, de lá para cá, quantos anos já se passaram? E eu acabei de vir agora do Rio Grande do Sul, estava de férias lá, e soube que o casamento dele acabou, que os filhos estão completamente perdidos, não querem saber dele para nada, que a vida dele é trabalhar, 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 ele está rico. E que a única coisa que ele não conseguiu foi ser feliz. Então ele tem os recursos que ele foi atrás, achou que aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, estava ensinando para ele, fossem impedi-lo de ser feliz. Eu não tenho a mínima dúvida de que se ele tivesse seguido os princípios da palavra de Deus, ele poderia continuar trabalhando, ele poderia fazer a sua carreira também, ele poderia se tornar um homem rico, é claro que sim, mas ao mesmo tempo com a bênção de Deus e com o apoio das pessoas que estavam à sua volta. Mas enquanto ele seguia do seu jeito, ele foi perdendo a coisa mais preciosa, perdeu a família, perdeu o casamento, enfim, e hoje ele se sente sozinho. Por isso a Bíblia vai dizer que é tolice a gente querer se apoiar em nós mesmos. Ele vai dizer, confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Ele vai dizer, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. O que a Bíblia, o que o sábio está dizendo para a gente é que se nós seguirmos o caminho do Senhor, não apenas teremos a sua bênção, mas o que o texto está dizendo é que o Senhor Deus vai trabalhar à sua frente, fazendo com que a bênção também te acompanhe. Aquilo que são as suas deficiências, as suas dificuldades vão ser supridas por Ele. É isso que ele está dizendo. E então ele termina com uma ideia muito interessante aqui. Ele vai dizer, honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Essa ideia de entender que Deus é o dono de absolutamente tudo. Nada pertence a nós. Mas que ao mesmo tempo, quando entendemos e reconhecemos isso, principalmente dentro dos dízimos e ofertas, nós também receberemos bênçãos grandiosas de Deus. Eu não vou entrar muito nesse aspecto hoje, porque amanhã teremos a oportunidade de esmiuçar um pouquinho mais esse aspecto, porque é também um pacto que o Senhor Deus faz com a humanidade. Portanto, nessa perspectiva, quando falamos a respeito de honrar o Senhor, de seguir a sua vontade, isso aqui é também, sem sombra de dúvida,
uma aliança que é uma aliança que depende de dois lados. É uma aliança onde o Senhor Deus promete que vai nos abençoar, mas ao mesmo tempo há algo que Ele espera de nós, que sigamos os seus ensinamentos. É tolice fazer alguma coisa diferente disso. Vamos orar pedindo a Deus para que nos faça sábios e que nos dê força suficiente para seguir as orientações que Ele nos deu na sua palavra. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque a tua palavra nos mostra que o Senhor nos chamou para sermos sábios. Ajuda-nos a viver esses princípios, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?